Olá, vamos para os primeiros passos do aprendizado e vamos começar falando sobre os 3 pilares que todo fotógrafo precisa conhecer antes de fotografar. São eles: profundidade de foco, velocidade do obturador e ISO. Todos estes estão relacionados com um elemento primordial da fotografia: a luz. Cada equipamento tem seu botão próprio para ajustar os 3 pilares. Então, o dever de casa é consultar o manual se ainda não descobriu. Portanto, descubra o modo Pro da sua câmera. A imagem à frente do seu equipamento é composta por planos e trata-se de foco. A área da imagem que aparece nítida entre os planos diferentes denomina-se profundidade de campo. Basicamente, a profundidade de campo é determinada pela abertura do foco. Quanto maior a abertura, menor a profundidade de campo. Do contrário, quanto menor a abertura, maior a profundidade de campo, mais nitidez entre os planos. Podemos tomar como exemplo essas duas imagens. Na primeira, identificamos os planos, sendo o primeiro o objeto à frente e o segundo e demais planos a paisagem de fundo atrás. Logo, para focar o primeiro plano e dar a ideia de profundidade, precisamos diminuir a abertura para aumentar a profundidade de campo. Já na segunda imagem, foi usado a abertura maior. Sendo assim, a ideia de profundidade fica inexistente, tendo também nítido os demais planos além do primeiro. Para os usuários de celulares, existem ferramentas mais automáticas para dar essa ideia de profundidade de foco. Os celulares estão vindo na maioria das vezes com uma função chamada modo retrato. O celular, ao entrar nesse modo, já começa automaticamente a identificar um plano para focar, fazendo nítido o plano escolhido e dando a ideia de profundidade na fotografia. E como escolher o plano para focar? Basta apenas clicar na tela do celular onde você quer dar o foco, deixando nítido o lugar e embaçando o restante. Quanto mais você se distancia do objeto principal, o campo de foco vai aumentando também. Velocidade. A velocidade do obturador é nosso segundo pilar que influencia na luz da fotografia. Vamos lá. Quanto maior for o número da velocidade, maior é o tempo que o sensor vai ficar exposto à luz, ou seja, mais luz vai entrar na sua foto. Sendo assim também, quanto menor for a velocidade, menos tempo o sensor terá de exposição à luz, o que gera um cenário ideal para criar fotos com rastro de luz ou em ambientes com pouca iluminação. Ou, se desejarmos congelar um objeto em movimento, aumentamos a velocidade. E por último e não menos importante, temos o famoso ISO. O ISO é basicamente a sensibilidade do sensor à luz. O elemento que controla essa função são todos os fotodiodos do sensor ou grãos do filme. Quanto maior o número de ISO, maior a sensibilidade e maior a captação de luz. Do contrário, quanto menor o número do ISO, menor a sensibilidade e menor a captação de luz. Nisso temos que ter muito cuidado ao escolher o valor do ISO, pois o aumento da sensibilidade, ou seja, do ISO, leva à perda de qualidade da foto, apresentando o que denomina-se granulação ou ruídos. Então a escolha do ISO para fotografar tem a ver com a iluminação no ambiente. Então, finalizamos aqui os 3 pilares que controlam a luz para criar suas fotos. Nisso, vemos o quão importante é a luz para a criação da sua fotografia. Um ambiente bem iluminado é um dos diferenciais para se fazer uma foto bonita e com qualidade. Vamos ver agora algumas dicas para alinhar a luz à sua fotografia, variadas formas de como usar a iluminação para compor a foto que você espera fazer. Não pense que tirar foto ao meio-dia é bom porque tem muita luz. Pelo contrário, o sol de meio-dia costuma atrapalhar demais as câmeras que têm que buscar mais cores para contrastar com o claro intenso. Além disso, o sol nesse horário deixa a foto com aquela sombra no nariz e nos olhos, um aspecto que definitivamente estraga a foto. Vamos a uma dica simples. Caso você precise ou queira fazer uma foto em um horário de sol muito forte, posicione você ou o objeto da imagem de frente para o sol, olhando diretamente para a luz. Assim, a luz forte preenche todos os locais de sombra, amenizando-a em locais importantes. Nisso, será preciso configurar os 3 pilares para não entrar muita luz no sensor e sair as famosas fotos estouradas. Não se esqueça dos óculos, para não sair com os olhos fechados na imagem. Ou, feche os olhos de forma leve
e capriche na pose. Mas sobre poses, vamos falar mais pra frente. Cuidado com o flash, ele pode ser um aliado e também um vilão para suas fotos. Tente usá-los em último caso, ou estude bastante como usá-lo da melhor forma. Os flashes costumam estourar a iluminação do rosto, deixando aquela foto pálida e esbranquiçada. Ela também pode trazer muitas sombras indesejadas, além de, na maioria das vezes, deixar a pessoa com o olho fechado, então evite. Por fim, uma dica para fazer fotos com esse aspecto que chamamos de silhueta. Foto de silhueta expressa formas, emoções e mistério, e ao contrário do que muitos pensam, é muito simples de ser feita. A fotografia da silhueta de um objeto ou pessoa tem poucas cores, texturas e noção de profundidade. Uma foto de silhueta também vai forçar o público a focar o olhar somente no objeto principal. É importante focar nisso e não colocar outros elementos distrativos no mesmo campo de visão. Para isso, precisaremos das sombras, da luz e de um fundo liso e claro. Nessa configuração de foto, o objeto precisa estar posicionado entre a fonte de luz e a câmera, fazendo com que a foto capture o lado sem luz do objeto e não o lado iluminado, como mostra a foto. É uma inversão de posição. Olha como fica incrível o resultado. E isso é tudo, pessoal. Até o próximo vídeo.